Com esta aula, nós efetivamente iniciamos a introdução ao estudo dos limites de uma função. Primeiro tópico da nossa disciplina Cálculo 1. Então, nós vamos discutir aqui a noção intuitiva de limites, ou seja, sem nenhum rigor matemático, simplesmente através de um exemplo, induzi-lo a entender o conceito de limite. Para isto, nós vamos analisar a função f de x igual a x² menos 4 dividido por x menos 2, quando os valores de x a serem postos aqui na minha função se aproximam de 2. Então, é isso que faremos. Uma coisa interessante de você observar é que nós podemos nos aproximar de 2 de duas maneiras. Eu posso me aproximar do valor 2 pela esquerda. E eu indico isso escrevendo 2 menos na cabeça. Esse menos não é negativo, esse menos significa menor que o elemento aqui, no caso 2. E eu também posso me aproximar de 2 pela direita. E eu indico isto 2 mais na cabeça, né? Reitero, este mais não é positivo. Este mais significa mais que o número que está indicado aqui embaixo. Então, eu tanto posso vir de próximo a 2 pela esquerda, como próximo a 2 pela direita. Para que a gente possa responder à questão, ou seja, o que acontece com esta função quando o valor x se aproxima de 2, nós vamos montar uma pequena tabela. E esta tabela nos levará a entender o que é que está acontecendo. Então, aqui eu tenho duas colunas. A primeira coluna, os valores de x que entrarão na função. A segunda coluna, a resposta obtida pela entrada x, que nós vamos chamar de y. Então, y é igual a x² menos 4 dividido por x menos 2. Então, atribuo aqui alguns valores para x, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Entro com esses valores na expressão e obtenho o valor y correspondente. Por exemplo, vou colocar aqui mais alguns valores, de modo que estes valores de entrada se aproximam de 2 pela esquerda. Por que 2 pela esquerda? Porque note que todos eles são menores que 2. E se nós entrarmos com menos 3, resulta em 1. Menos 1, faça a continha. Entrando com menos 2, resulta em 0. Se for menos 1, resulta em 1. Para 0, resulta 2. E assim por diante. Então, aqui eu tenho na segunda coluna todos os valores de saída conforme foram os valores de entrada. E o que nós percebemos nestes valores obtidos? Note, estou me aproximando de 2 pela esquerda. Aqui infinitos números, cada vez menores e próximos de 2. Quais são os valores que nós estamos obtendo? 2, 3,5, 3,7, 3,8, 3,9, 3,99. Se eu pusesse aqui infinitos, aqui eu obteria infinitos e o valor de tendência aqui facilmente se percebe que está se aproximando de 4. Então, quanto mais próximo de 2 pela esquerda eu estiver, mais próximo de 4 estará o valor da minha função. E matematicamente eu escrevo isto, que o limite de x² menos 4 dividido por x menos 2, quando x tende a 2 pela esquerda, tenderá a 4. Embora eu use aqui o símbolo de igual, eu digo que tenderá a 4 ou se aproxima de 4. Por quê? Porque eu não entrei com 2, eu entrei com um valor próximo de 2. Portanto, isto aqui não é 4, é algo próximo de 4. Então, não esqueça. E outra coisa importante, essa flechinha significa tende, e o igual significa se aproxima ou também tende. Não tem importância, ou tenderá. De modo análogo, nós fazemos a mesma coisa para valores se aproximando de 2 pela direita. Note, há de se ter uma certa coerência nos valores chutados.
eu comecei com menos 3. Menos 3, o quanto está afastado de 2? 5 unidades à esquerda. Então, eu começo com 5 unidades à direita. 7. Aqui, 4 unidades à esquerda, que é o menos 2. 4 unidades à direita. Então, eu tenho que ter esta relação na minha tabela para que eu tenha condições de comparar os valores que foram obtidos, tanto aqui quanto aqueles que serão obtidos aqui. Então, entrando com os valores na minha tabela de tendência, note que aqui é 2,1, por quê? Porque aqui eu estou a 1/10 à esquerda, aqui eu estou a 1/10 à direita, aqui eu estou 10/100, 1/100 à esquerda, aqui será 1/100 à direita. De modo que os valores assumidos aqui de entrada se aproximam de 2 e são maiores que 2, portanto eu os indico 2+. Entrando com os valores 7, 6, na lei de formação da minha função e obtendo os y correspondentes, nós completamos aqui a segunda coluna, né? Aqui, ó. Então, à medida que eu vou entrando com os valores, me aproximando de 2 pela direita, eu vou obtendo estes valores. De modo que eu percebo o quê? Quanto mais próximo de 2 pela direita eu estiver, mais próximo de quem estará o valor da função, ou o valor de y. Note, 4.5, 4.3, 4.2, 4.1, 4.0, né? De modo que isto se aproxima de 4. Então, quanto mais próximo de 2 eu estiver pela direita, mais próximo de 4 estará o valor da minha função. E eu escrevo esta ideia, esta resposta, com a seguinte sentença matemática: o limite de x² menos 4 dividido por x menos 2, quando x tende a 2 pela direita, tenderá a 4. Comparando os dois resultados obtidos, que nós chamamos de limites laterais, ou seja, limite lateral pela esquerda e limite lateral pela direita. Então, aqui eu tenho o limite à esquerda tende a 4, o limite à direita também tende a 4. Portanto, eu concluo que existem os limites laterais. E mais que isto, eles são iguais, ou seja, ambos são iguais a 4. Assim sendo, nós podemos concluir que o limite da função x² menos 4 dividido por x menos 2, quando o x tende a 2, note que aqui eu não tenho nem sinal de mais nem de menos, porque aqui é tendendo a 2, já indicando a tendência de ambos os lados simultaneamente, tenderá a 4. Portanto, eu só posso concluir pela existência do valor limite de uma função se duas condições ocorrerem. Primeiro, existirem os limites laterais. Segundo, eles forem iguais. Então, desta forma, nós temos a definição de limite. Formal, não muito formal, mas o suficiente para que você possa entendê-la. Então, o limite da função, quando x tende a pela esquerda, é L. E o limite da mesma função, quando x tende ao valor A pela direita, também é L. Né? Note que existem os limites laterais e note que eles são iguais. Então, existindo os limites laterais e ocorrendo a sua igualdade, eu posso concluir que o valor limite da função, quando x tende a A, tenderá a um certo valor L. Ou seja, a existência do valor limite de uma função, que é isto aqui, pressupõe a existência dos limites laterais, este e aquele, e a sua consequente igualdade. Né? Pense nisto, esta é a definição que nós damos à ideia de limite, tá certo? É importante você saber que o valor limite de uma função não se relaciona com o valor da função no ponto. Em nenhum instante eu falei, vamos entrar com 2. Né? Então, o valor limite da função não se interessa pelo ponto, ele se interessa pela proximidade ao ponto, pela vizinhança. Portanto, em limites, nós estudamos a vizinhança ao ponto, a proximidade ao ponto em questão, jamais o ponto em si. Isto é muito importante. Note que no exemplo que nós pegamos, x² menos 4, x menos 2, a função não se define para o x igual a 2.
Por que ela não se define? Porque se eu coloco 2 no denominador da função, vai dar 0. Ou seja, não se pode ter 0 no denominador de uma fração. Portanto, o valor 2 não pertence ao domínio da função, ou seja, o domínio da minha função, desta função aqui, é x pertencente a r, tal que o x é diferente de 2. Você aprendeu isso em Fundamentos no primeiro semestre. Então, aqui está, de uma forma reiterada, que o valor limite da função não se interessa pelo ponto. Por quê? Porque se eu me interessasse pelo ponto, não teria definição. Ele se interessa pela proximidade do ponto. O x tende ao ponto. No caso aqui, o ponto que eu estou analisando é o ponto 2. Isto é muito importante.